Pelas misericórdias de Deus, estamos juntos mais uma vez para mais uma mensagem dele aos nossos corações. A Deus, toda honra, toda glória, majestade, poder, domínio para todo sempre. Nós estamos estudando, baseado no capítulo 3, versículo 18 do profeta Malaquias, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Entre essas diferenças, nós mostramos a ressurreição dos salvos, a transformação dos vivos, o arrebatamento de todos juntos a encontrarem o Senhor ali nos ares, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 5, 15, melhor dizendo. Talvez uma pergunta que lhe ficou na mente foi: espera aqui, os salvos serão ressuscitados, serão transformados os vivos e subirão para encontrar o Senhor nos ares, ali estarão com o Senhor para sempre, e os outros, aqueles que não serviram a Deus durante o tempo da vida aqui, como ficarão, em que situação eles estarão a partir deste momento? Este é um assunto muito interessante. São perguntas que eu fazia a mim antes que tivesse Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu me perguntava a mim mesmo, e agora? E aqueles que vão ficar aqui? Como ficarão? Qual o destino deles? A Bíblia Sagrada tem resposta para todas as perguntas. E vamos tentarmos aqui, pela graça de Deus, trazer à luz da palavra dele resposta a esta pergunta de maneira convincente, não porque eu estou ensinando, mas porque a palavra de Deus nos ensina. Eu quero desafiar a você, pegar a sua Bíblia, pelo menos anotar em um caderno as referências que eu estou citando, e examine, leia por si mesmo. Não confie, repito, naquilo que eu digo, mas naquilo que a palavra de Deus diz, se realmente eu estou dizendo aquilo que ela diz. É isso que vale a pena. É a palavra de Deus que é a verdade. Jesus Cristo disse em João 17, versículo 17, orando ao Pai em relação a nós, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 5,39, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Portanto, baseado nessas verdades que estamos aprendendo, como fica a situação daqueles que não serviram a Deus durante a vida, daqueles que nunca foram lavados pelo sangue de Cristo? Eu quero ler Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6 é um texto que nos mostra muita verdade sobre este assunto. Escute a leitura do texto, depois você leia por si mesmo na sua própria Bíblia. Mas os outros mortos não reviveram, levando em conta que esta primeira ressurreição será no primeiro estágio da volta de Jesus a este mundo. A segunda vinda dele ao mundo. Primeiro ele veio como menino, como criança, viveu como homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Na segunda vinda dele, então ele voltará para buscar aqueles que lhe receberam como Senhor e Salvador. E essa ressurreição se dará realmente no primeiro estágio, chamado de o arrebatamento. E agora, João, usado pelo Senhor, está dizendo: mas os outros mortos, quais os outros mortos? Aqueles que não serviram a Deus, de acordo com Malaquias capítulo 3, versículo 18. Aqueles que nunca foram lavados pelo sangue de Jesus, eles permanecerão na sepultura, e os vivos permanecerão sem serem arrebatados. São os ficados para trás. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte
na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a morte, ou a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então o texto é muito claro quando fala do fim dos tempos. Para entendermos melhor, eu quero ir para o capítulo 3, capítulo 12 do profeta Daniel. Daniel foi um profeta usado pelo Senhor para escrever fatos escatológicos. É um livro, na verdade, escatológico. Você pode comparar, numa leitura sistemática, o livro de Daniel com o Apocalipse. E você vai ver que muitas coisas que estão em Daniel estará se cumprindo, já está se cumprindo, mas muitas se cumprirão no futuro, ali no livro do Apocalipse. A revelação perfeita de Jesus que deu a João, seu servo, para escrever as coisas que são, as coisas que passaram, as coisas que são e as coisas que virão. 3 tipos de profecias ali João escreveu. E entre elas, muita coisa que vai acontecer, você pode ler no livro de Daniel e confirmar no Apocalipse. Daniel, capítulo 12, de 1 a 3, de 1 a 4, é um texto interessante que fala sobre esse momento da segunda ressurreição, ou a ressurreição dos ímpios. Vejamos aqui. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Ele aqui está se referindo a Mateus capítulo 24, versículo 21, quando diz que haverá um tempo de angústia muito grande, chamado de grande tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinaram a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui, a vantagem para aqueles que ensinam a justiça, que ensinam a palavra de Deus. Versículo 4, ele diz, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Ele agora toca no sentido científico, no sentido evolucionário das ciências, dos conhecimentos, da tecnologia, mas ele diz uma coisa interessante, sela este livro, sela estas palavras, encerra essas palavras. Você vai ver isto lá no Apocalipse capítulo 5, quando João diz que viu um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, mas como ele estava selado, ninguém podia abrir. E ele chorava muito. E de repente ele viu alguém que disse, eis aqui uma pessoa que pode abrir o livro, desatar os seus selos, os seus 7 selos, e ler o livro. Este é o leão da tribo de Judá. Está se referindo a Jesus como oriundo de Israel, do povo de Israel, especialmente da tribo de Judá. E naquele momento o livro é aberto e começa então uma série de acontecimentos. A partir dali, Deus começa a mostrar todos os segredos do seu coração, que foi escrito em Daniel, que foi escrito em toda a Bíblia Sagrada, e ali estará se cumprindo uma série de fatos, e inclusive entre esses fatos estará cumprindo-se a ressurreição daqueles que não receberam Jesus como Salvador. É claro que haverá ressurreição também de outras pessoas, de acordo com o Apocalipse, mas muitos
daqueles que vão ressuscitar naquela ressurreição, inclusive os ímpios, aqueles que não serviram a Deus, eles ressuscitarão para o desprezo e o tormento eterno. Esta é a segunda ressurreição. Na próxima mensagem, nós vamos vermos aqui um segundo sinal de acordo com o que nós estamos estudando. Agradeço a você por estar me ouvindo, espero que você esteja acompanhando, lendo, examinando e tirando as suas próprias conclusões, é claro, através do Espírito Santo, que é o revelador de Deus, para revelar a nós as suas verdades. Aquilo que está oculto e escondido, o Espírito Santo pode revelar para nós através da sua palavra. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, Deus, pelo grande privilégio que temos de juntos aqui podermos estudar a tua palavra. Obrigado por aqueles que estão me assistindo, que estão me acompanhando, que o teu Espírito esteja, Deus, abrindo suas mentes para uma verdadeira compreensão e o seu coração para receber o Senhor Jesus como Salvador, se ainda não o tem. Nós oramos pelas suas famílias, no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir. Forte abraço para você e sua família.